Adriana Palotti, fundadora da Casa de Oração pelo Reino da Vontade Divina. Vamos ler uma entrevista. Ela foi discípula, filha espiritual do Padre Pio. Lá. Adriana Palotti é uma senhora maravilhosa que viveu em São Giovanni Rotondo. E ela fundou a Casa de Oração pelo Reino da Vontade Divina. Ela é de Modena, norte da Itália, mas se mudou para São Giovanni Rotondo há muitos anos para morar perto do Padre Pio. Como ela diz, Padre Pio então tornou-se seu confessor e diretor espiritual. Ela já morreu, tá? Isso aqui foi feito na época ainda que ela estava viva, idosa, né? Em São Giovanni Rotondo, ela compareceu aos cenáculos de Frederico Abrecht, o fotógrafo, que era também filho espiritual de Padre Pio, que foi visitar Luísa. Ia visitar Luísa constantemente, a Luísa Picarreta. E quando Luísa ainda estava viva, na década de 40, Frederico Abrecht tornou-se amigo íntimo e discípulo de Luísa também, e ele costumava visitar a casa dela e aprender diretamente da Luísa e de seus manuscritos, das sublimes verdades de viver na vontade divina. Ele também trocou correspondência frequente com Luísa. Frederico Abrecht, um franciscano terciário, atendendo aos desejos do Padre Pio de Pietrelcina, foi o primeiro apóstolo da vontade divina em São Giovanni Rotondo, e muito fez para divulgar a obra de Luísa Picarreta. Na entrevista que se segue, que foi feita em 1994, por ocasião do cinquentenário do trânsito para o céu de Luísa Picarreta, Adriana Palotti dá claro testemunho de que o Padre Pio conheceu e amou Luísa e seus escritos. Ela também dá um testemunho maravilhoso sobre a conversão de Frederico Abrecht por meio do Padre Pio sobre a primeira vontade divina. Cenáculo em São Giovanni Rotondo e nos comentários diretos e específicos do Padre Pio sobre a divulgação dos escritos de Luísa, em São Giovanni Rotondo, Itália, com o Padre Bussi, o padre que já morreu também. Ele que estava entrevistando a Adriana Palotti. Bem, Adriana, estamos muito felizes em tê-la conosco hoje para testemunhar para o mundo que é conhecer a Luísa. Sabemos que você é muito importante neste processo, pois foi uma das primeiras e mais perseverantes pessoas a espalhar esta mensagem dos escritos, Tão importante para o mundo. Gostaríamos de ouvir de você um pouco sobre sua história. Vamos começar. Desde o início, quando você veio para São Giovanni Rotondo, como você começou seu crescimento sob a orientação do Padre Pio e então seus primeiros encontros com Frederico Abrecht? Ela responde: vim morar aqui em São Giovanni Rotondo em 1945, quando ouvi de uns amigos que aqui tinha um santo, tão grande, tão sagrado e com os estigmas. Resolvi deixar a casa do meu pai e todas as minhas coisas para vir aqui morar em pobreza, perto do Padre Pio. Depois de alguns anos, conheci Frederico Abrecht, que era um alemão convertido pelo Padre Pio. Ele tinha vindo também morar em São Giovanni. Nossa, que legal, 2. O Frederico era médico de Bolonha? Não, o Frederico era um fotógrafo que tinha instalado seu laboratório em Bolonha. E como ele chegou aqui? Ele esteve aqui porque um amigo seu o convidou para vir visitar este grande santo. Ele não o conhecia, mas ele veio por curiosidade. Assim que seus olhos encontraram os do Padre Pio, seu coração foi tocado e ele sentiu vontade de se ajoelhar aos pés do Padre Pio. E o Padre Pio lhe disse: o que você está fazendo aqui depois de tantos anos sem se confessar? E ele disse: pai, por favor, me ajude. E Padre Pio comece da sua última confissão. Não quero dizer esta confissão agora, quero dizer da sua última confissão antes de você casar. Então ele começou sua nova confissão e então, tocado pelas palavras do Padre Pio, ele foi convertido. Após sua conversão, ele começou a sair em busca de coisas espirituais e belas almas. Ele ouviu que havia uma santa em Corato, acamada há 70 anos, por isso foi visitar esta alma, que começou a falar com ele sobre belas coisas espirituais da vontade divina.
Ele ficou muito emocionado e continuou a visitar Luísa com a permissão do Padre Pio. Luísa continuou a falar com ele sobre a vida na divina vontade e escreveu, notas. E ele escreveu as notas. Às vezes ele a via quando ela recebia os estigmas. Um dia ele estava visitando Luísa e viu a cama dela tremendo. Uau! Ele perguntou: o que está acontecendo? E Luísa falava: eu sofro, mas com prazer. Ela estava sofrendo a paixão de Jesus. Uau! Frederico Ebrecht ia muito a ela, também com o filho pequeno Pio, de 3 anos. Ele perguntou: então o que vamos fazer com este garotinho, um padre? E a Luísa falou: sim, vamos rezar. Na verdade, Pio tornou-se padre. O filho do Frederico Ebrecht tornou-se padre e agora está no Vaticano. Ebrecht sempre continuou a ir até ela. Ele aprendeu com seus diários, que ela escrevia à noite. Ele iria copiar e depois devolvê-los a Luísa. Olha, aprendemos essa espiritualidade com ele, já que ele sempre continuou a manter essas visitas com ela, Então ele começou seus primeiros cenáculos. Sim, íamos à noite ouvir as conversas dele sobre a Luísa. Ficamos entusiasmados. Eu mal podia esperar para ir. Todo sábado à noite. Éramos cerca de 5 ou 6 anos. Ele falava todas as semanas durante 1h30, mas nunca quisemos que ele parasse. Amamos tanto essa espiritualidade. Estava prestes a entregar nossa vontade humana a Deus e receber sua vontade em troca para nos divinizar. Ao ouvir isso, sentimos que havíamos encontrado o paraíso na terra. Estávamos entusiasmados e o Padre Pio também estava feliz. Uma vez perguntei ao Padre Pio: padre, é bom para mim ouvir, escrever e imprimir os escritos de Luísa Picarreta? E ele disse: sim, repita. Então perguntei novamente: padre, posso dar algum dinheiro para Andréa Magnífico comprar equipamento de impressão do livro da Luísa? E ele de novo: sim. Então eu entendi que era realmente a vontade de Deus ter os escritos impressos e nós o fizemos. Em que ano Frederico iniciou essas conferências? Antes de eu vir, em 1945, ele já tinha começado com outro grupo. Então a Luísa estava viva, sim, ainda estava viva. Então você começou nos anos 50? Sim, comecei nos anos 50 a falar da Luísa na minha casa aos meus convidados. Uau! Legal! Que legal! Estou emocionada. Todos estavam entusiasmados com isso, da espiritualidade da vontade divina. Quem eram algumas dessas outras almas? Você e quem mais? Havia uma certa Giulietta Marchi de Bolonha. Ela estava muito feliz. Jesus falou a esta bela alma. Ela morreu de repente depois de muitos anos em que íamos juntos para Brecht. Antes de morrer, ela me disse: Adriana, você deve pegar algumas fitas e gravar tudo o que o Abrecht fala. Uau! Que legal, porque no futuro você vai terá que falar sobre isso. Sobre essa espiritualidade. O Senhor quer isso porque Ele quer nos libertar da miséria da vontade humana para que vivamos de uma maneira divina. Nossa, que lindo! Fale-nos da Andréia, como você a conheceu? Andréia Magnífico, de Milão, veio à minha casa para mudar de ares. Ela disse que iríamos ouvir a Brecht, que falou da espiritualidade de uma certa Luísa de Corato que viveu muitos anos de cama, e que a espiritualidade que Jesus ensinou a Luísa era tão sublime e tão grande que sentíamos que estávamos morando no céu, não mais na terra. Ele disse: eu quero vir e ouvir. E depois que ele veio, ele disse que ela veio, ela disse, finalmente, eu tinha pedido a São José para me avisar se havia algo na vida espiritual muito maior do que as coisas que eu conhecia. E aqui está. São José agora está deixando eu descobrir esta grande novidade, muito maior do que qualquer outra coisa. Olha, até São José ajudou a pessoa a conhecer a divina vontade. Então ela começou a fazer cópias dos livros da Luísa. Sim, ela começou a fazer fotocópias. Tá vendo, gente? Não é pecado fazer cópias dos livros da Luísa, né? Tá vendo? E distribuímos para muita gente. Passamos a distribuí-las também para padres e outros. Muitas almas o seguiram e ficaram muito felizes com as lições espirituais que Jesus deu a Luísa e que através da Luísa podemos conhecer. Existem outras coisas que, como você lembra, o Padre Pio falou sobre o Divino Testamento da Luísa,
que você falou com o Padre Pio sobre Luísa? Sim, perguntei se era bom arranjar um gravador para gravar os escritos da Luísa, e eu fui para Milão para comprar um gravador, porque aqui não encontrei um bom. Perguntei-lhes e ele disse sim. Depois dessa outra positiva resposta, fui a Milão para comprar. Então ele estava ciente disso. Sim, sim, muito, ainda mais entre os jovens que vieram a Brest para ouvir as aulas sobre a divina vontade. Aulas sobre a divina vontade, tá vendo, gente? Um deles disse-nos que se confessou ao Padre Pio, perguntando-lhe: Padre, é verdade que a Beata Mãe é grande? A Nossa Senhora, Nossa Senhora é grande, não porque ela foi a Mãe de Deus por sua virgindade, ela ser imaculada, mas porque, como diz Luísa nos escritos, ela nunca fez sua vontade humana, mas unicamente, somente, exclusivamente a vontade de Deus? E Padre Pio respondeu: sim, meu filho, esta é a verdade, essa é a verdade. E ele continuou: Pai, permita-me perguntar-lhe mais uma coisa. É verdade que Jesus teria permanecido na cruz até o fim do mundo para salvar a humanidade? E que sua cruz é longa tanto quanto os séculos e grande tanto quanto a humanidade? E Padre Pio: sim, meu filho, esta é a verdade, esta é a verdade. E ele disse: Pai, por favor, podemos nos abraçar? E eles se abraçaram. Adriana, você tem lido sobre essa espiritualidade ensinando para muitas pessoas há anos. O que significa essa espiritualidade de Luísa para você? Significa que à medida que damos ao Senhor a nossa vontade e não a utilizamos mais, recebemos em troca a sua vontade divina, sentimos uma tamanha paz interior que somos capazes de suportar coisas que, humanamente falando, não somos capazes de sofrer. Humanamente, nós não somos capazes de sofrer. Mas com a vontade divina, o Senhor nos dá esse poder, o seu poder divino, o seu poder criativo. Ele diz que esses escritos vão renovar a face da terra. Sim, vamos viver na terra como os benditos do céu e a realização do Pai Nosso. Então, na sua opinião, esse é o futuro da igreja? Sim, nos escritos de Luísa está dito que quando a igreja os possuir, haverá um incêndio dentro da igreja. Será o mesmo fogo de que fala o Evangelho. Eles vieram para lançar fogo à terra. Oh, como eu desejo isso! Pode já estar queimando, este é o fogo da divina vontade. O que você acha que a própria Luísa é importante nisso? Quer dizer, é possível que as pessoas conheçam a vontade divina sem conhecer Luísa? Não, as duas coisas andam juntas. Tem que conhecer Luísa. Luísa é santa? Ficando na cama todos esses anos, escrevendo todas essas coisas? Claro, nós sabemos de Brecht quem conheceu Luísa pessoalmente, que o próprio Jesus a chamou de minha divina Luísa. Eu exaltei até o mais alto serafim. Ela será canonizada, na sua opinião? Pode ser que não precise disso, pois já é glorificada se vivermos essa espiritualidade. Se fizermos isto, essa é a glória. Mas cabe a nós viver essa espiritualidade para que ela abra seus caminhos. Desta forma, Luísa é ipso facto, de fato santa. Não precisa de canonização. Bem, há mais alguma coisa que você gostaria de nos dizer? Qual seria o seu conselho para alguém que acabou de ouvir sobre a vontade divina pela primeira vez? Se essas almas têm sofrimentos, problemas e tantas outras coisas, podem dizer ao Senhor: Senhor, nada posso fazer, mas eu sei que você pode tudo. Pega a minha vontade e vem agir em mim, trabalhar, caminhar, respirar e sofrer em mim. À medida que nos esvaziamos e deixamos que Ele o faça, a nossa vida se torna mais simples e perfeita. Será mais fácil prosseguir o caminho desta vida. Você está feliz por conhecer essa espiritualidade? Foi a maior graça que eu recebi nesta terra, ainda maior do que conhecer o Padre Pio, que já foi um grande confessor e diretor espiritual. Mas com essa espiritualidade nos divinizamos. Encontramos isso também no Evangelho, mas Jesus ensina isso a Luísa com muitos exemplos que tornam fácil e atraente. Essa é a maior graça para nós, que nos permite suportar e sofrer coisas que não podíamos suportar antes. Mas com o sofrimento de Jesus dentro de nós, tudo fica fácil. Muito bem, Adriana, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, Obrigada. Adriana, você sabe se o Padre Pio alguma vez leu alguns dos escritos de Luísa? Uma senhora que se confessou com o Padre Pio disse-lhe que tinha lido As Horas da Paixão e o Padre Pio disse: eu leio 4 vezes. Que o Padre Pio disse que lia 4 vezes. Oh, que lindo! E agora outro está prestes a sair sobre a Santíssima Virgem no reino. Oh, que lindo aquele também! Então o Padre Pio estava ciente de tudo que saía das mãos de Luísa. Será que ele estava lendo A Hora da Paixão quando recebeu os estigmas?
É possível, diz que encontraram uma poça de lágrimas no chão da capela quando ele meditou sobre o livro. Você sabe de alguma vocação que amadureceu a partir das conferências de Federico Abrecht? Sim, muitas vocações. Por exemplo, houve uma jovem que deixou o namorado para se tornar freira de clausura. Quando o Padre Pio falou para ela que aquelas coisas eram verdade, ela falou: então o que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu quero estar em um convento e levar uma vida de clausura. Então ela foi e morreu no convento. Além disso, outros jovens, quando ouviram a Brecht falando sobre essa espiritualidade que é viver na terra como os santos e os abençoados vivem no céu, decidiu tornar-se padres e monges. Sim, ouvindo a Brecht dizendo isso, enquanto trocamos nossa miserável vontade humana, que é só capaz do mal, com a vontade divina, possamos a viver de forma divina, e nossos atos se tornam como sóis brilhantes, como estrelas, coisas divinas. Então eles disseram: o que estão fazendo no mundo? Preferimos passar nossas vidas pensando sobre estas coisas. Amém, Fiat. Que glória! Eu vou colocar do site da Luísa Picarreta. Colocar o link para vocês ouvirem. Amém, Fiat.